temos em muitos momentos uma imagem saindo do Egito e entrando na Terra Prometida. Eles olharam para toda aquela situação que haviam. Moisés escolheu entre as tribos de Israel, se perceberam como gafanhotos. Gafanhotos. Veja bem, o 9 fala a respeito. Diz que Davi perguntou para alguém: existe alguém vivo ainda da família de Judá? Olá, graça e paz. Palavras que edificam. Você sabe quem você é? Você imagina quem você é? Como você é aos seus próprios olhos? Sabe que temos, em muitos momentos, uma imagem distorcida, equivocada de quem nós somos. Às vezes carregamos a marca do que os outros acham que nós somos e nunca realmente descobrimos quem realmente somos. Pois eu quero deixar aqui duas histórias bíblicas. A primeira está registrada no livro de Números, no capítulo 13, lá no último versículo, no 33, onde diz que os príncipes de Israel, das 12 tribos de Israel que estavam saindo do Egito e entrando na Terra Prometida, que foram enviados por Moisés para olhar a terra, espiar a terra, a Bíblia fala que ao final de 40 dias, eles olharam para toda aquela situação que haviam vigiado, que haviam espiado, e a Bíblia diz que eles disseram uns aos outros: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Veja, a Bíblia fala que Moisés escolheu entre as tribos de Israel 12 homens príncipes, 12 homens excelentes. E passados esses 40 dias, eles se perceberam como gafanhotos. Eles mesmos disseram: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Veja bem, outra passagem bíblica que eu quero deixar aqui está lá em 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 8. Todo o capítulo 9 fala a respeito da benevolência do rei Davi com a família de Jonas, seu amigo. Veja só, a Bíblia diz que Davi perguntou para alguém: existe alguém vivo ainda da família de Jonas para que eu tenha misericórdia, para que eu tenha benevolência, para que eu possa restituir a eles? Pois bem, não quero ficar aqui me detendo nos pormenores da história, mas havia sim um filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Quando o rei Davi manda chamá-lo para lhe entregar toda a sua herança, tudo que lhe pertencia e pertencia aos seus pais, Mefibosete, ele diz assim: o que o senhor quer comigo, ó rei? Eu não passo de um cão morto. Veja a situação que Mefibosete estava. Ele não passava aos seus próprios olhos de um cão morto. Não sabia ele que aos olhos de Deus e aos olhos do próprio rei, ele tinha uma importância. Da mesma forma que aqueles espias, aos seus próprios olhos eram como gafanhotos, não sabiam eles que aos olhos de Deus e aos olhos de Moisés, eles tinham um valor. Pois eu quero te fazer essa pergunta nesse momento. Aos seus olhos, quem você é? Você é um cão morto? Você é um gafanhoto? Quem você é? Que tipo de coisa você se sente? Pois eu quero te dizer algo aqui. Muitas vezes, devido a toda a nossa história, devido às circunstâncias e às nossas decisões ao longo da nossa caminhada, nos fizeram distorcer a nossa imagem, distorceu a nossa visão de quem nós somos realmente. Pois eu quero deixar uma palavra aqui. Da mesma forma que eu estou citando 2 versículos, 2 histórias bíblicas, eu quero citar uma terceira história bíblica, que está lá na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 2 e no versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: vós sois a geração eleita, sacerdócio real,
povo de propriedade exclusiva do Senhor. Vós sois a raça eleita. Eu quero dizer para você, quem sabe você aos teus próprios olhos é como um gafanhoto ou como um cão morto. Pois eu quero declarar palavras que edificam a tua vida, que você não é nada disso. Eu quero tomar a liberdade, eu quero ler aqui, que diz o seguinte: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pois eu quero declarar que você é uma pessoa escolhida por Deus. Pois neste momento, deixe de fora o teu olhar equivocado, deixe de lado a tua interpretação equivocada e olhe para a palavra de Deus. Você é uma raça eleita, você é um sacerdócio real, você é um povo adquirido de forma exclusiva por Deus. Você tem um propósito. Eu quero declarar essas palavras que edificam. Até mais.